Certo, vamos mergulhar direto nessa análise para entender, de forma totalmente objetiva, a recente derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria. A gente vai mapear juntos o contexto político dessa decisão lá no Congresso e destrinchar os impactos técnicos diretos que isso traz para o nosso sistema penal. A ideia aqui é traduzir todo aquele juridiquês pesado para que a gente consiga compreender de vez quais são as novas regras do jogo sem complicação. O nosso roteiro de hoje é super direto. Parte 1, o veto derrubado. 2, a nova matemática penal. 3, as figuras públicas afetadas. 4, progressão de pena e prisão domiciliar. E, por fim, 5, o debate sobre justiça. Bom, vamos começar com a parte 1, o veto derrubado, que mostra o Congresso batendo de frente com a presidência. Olha a escala gigantesca dessa decisão. A gente teve vitórias enormes, absolutamente decisivas, nas duas casas legislativas, derrubando o veto original do presidente Lula. Lá na Câmara dos Deputados foram 318 votos contra o veto e apenas 144 a favor. E no Senado, o cenário se repetiu com folga, 49 contra e 24 a favor. É literalmente uma demonstração de força claríssima do Congresso. E aqui está o detalhe crucial que muda tudo. Essa lei tem efeito retroativo, ou seja, ela não vale só para casos do futuro. Ela volta no tempo e altera diretamente as penas daquelas pessoas condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Isso é um divisor de águas para esses processos. O que nos leva à nossa segunda parte, a nova matemática penal e como se dá o cálculo dessas sentenças. Antes de mais nada, precisamos entender o que é essa tal de dosimetria. Em termos bem simples, é a metodologia, a calculadora legal mesmo, que o sistema de justiça usa para definir exatamente o tamanho e a severidade de uma pena. É a régua que dita o tempo de punição de um indivíduo. E é justamente essa calculadora que sofreu uma alteração profunda. Veja bem, na regra antiga, se alguém cometesse o crime de tentativa de golpe de Estado e, ao mesmo tempo, de abolição do Estado Democrático de Direito, as penas eram simplesmente somadas. Crime A mais crime B. Mas na nova regra, a matemática é outra. A lei agora diz para aplicar apenas a pena única do crime mais grave. Em vez de somar tudo, o sistema pega a maior punição e simplesmente descarta o resto. E não para por aí. Existe um atenuante fortíssimo agora. Para atos cometidos no que a lei chama de contexto de multidão, a pena sofre uma redução gigante, caindo de 1/3 até 2/3 do tempo total. Mas tem uma condição estrita. Essa super-redução só vale se a pessoa não for líder nem financiadora do movimento. Agora, vamos para a parte 3, figuras públicas afetadas. Afinal, quem é mais impactado por esse novo cálculo? Estamos falando de nomes de altíssimo perfil cujas sentenças iniciais, dadas pelo Supremo Tribunal Federal na faixa de 16 a 24 anos, serão recalculadas pela nova regra. A gente tem aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários ex-ministros e militares como Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e o ex-deputado Alexandre Ramagem. Para ancorar isso de um jeito bem prático, parlamentares da oposição já fizeram algumas contas usando o ex-presidente Bolsonaro como exemplo. Pela regra antiga, a estimativa era de que seria preciso cumprir uns 7 anos e 8 meses em regime fechado. Com a nova matemática, essa previsão cai lá para baixo, chegando a apenas 2 anos e 4 meses. A diferença é gritante. Seguindo para a nossa parte 4, progressão e prisão domiciliar. Vamos focar agora puramente nas mudanças técnicas. Na prática, a barra para mudar de regime também baixou. Pelo novo texto, réus primários que forem condenados por esses crimes contra o Estado agora só precisam cumprir 16% da pena em regime fechado antes de progredir para um regime mais brando. Sem essa lei, a exigência padrão seria de 25%. E a lógica de queda se repete para os reincidentes específicos nesses mesmos crimes. Em vez dos 30% exigidos anteriormente pela regra geral, a taxa para eles poderem progredir cai para apenas 20%. Outra mudança super importante é sobre a prisão domiciliar. A legislação agora oficializa que pessoas que já estão cumprindo pena em casa, como é o caso atual de Bolsonaro e Augusto Heleno, também podem reduzir o tempo total das suas sentenças através de trabalho e estudo comprovados. É uma possibilidade de redução que fica totalmente garantida nesse regime. O que nos traz a nossa última sessão, a parte 5, o debate sobre justiça. Como essa votação fraturou a percepção pública lá dentro do Congresso, a gente vai ver os dois lados.
De um lado, defendendo a legislação com unhas e dentes, a gente tem o relator do projeto, deputado Paulinho da Força. Ele argumenta que o projeto de lei é essencial para corrigir distorções severas. A posição dele é bem categórica. Manter o veto seria compactuar com o erro e aceitar que o sistema de justiça brasileiro estaria atuando com viés político contra essas pessoas. Na mesma linha, o autor do PL, deputado Marcelo Crivella, traz mais contexto. Ele reforça que seria injusto aplicar sentenças altíssimas de 15 anos para cidadãos comuns. Ele deixa bem claro que, já que o momento ainda não seria o de uma anistia ampla, essa mudança no cálculo penal funciona como uma alternativa imediata e necessária. Mas do outro lado do balcão, a oposição é forte. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Ussay, rebate essa visão totalmente. O contra-argumento aponta que mobilizar toda uma estrutura do processo legislativo apenas para reduzir as consequências de agentes políticos destrói a imparcialidade da justiça. Nas palavras dele, o projeto atua na prática como uma anistia disfarçada e um privilégio inaceitável. E assim, depois de mapearmos toda essa engenharia da nova matemática legal e ouvirmos os argumentos dos dois lados, fica uma grande provocação no ar. Como é que essa profunda mudança legislativa e a sua aplicação retroativa vão impactar o futuro das interpretações jurídicas para crimes contra o Estado Democrático de Direito no Brasil? Será que o precedente mudou para sempre? Fica aí esse questionamento para a gente refletir. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.